Uma boa noite a você na programação da Canção Nova. É bom novamente estarmos aqui com você, do Brasil, de tantas partes do mundo, desde já. Muito obrigado e prepare-se para uma noite muito especial aqui em nosso programa. Os temas serão diversos. Vamos refletir sobre essa complexidade do mundo atual em que vivemos e vivemos tempos em que o prazer se tornou o centro da existência. Foge-se da dor, do sacrifício, do silêncio, do comunitário e dos próprios limites. Mas essa busca incessante por bem-estar a pouco custo não estaria nos tornando mais vazios? O hedonismo, essa ideia de que a felicidade está apenas no prazer, não está nos afastando do que é essencial e o que é o essencial? O sentido da vida? Quando o sofrimento perde significado, a vida também perde a razão. A dor, antes caminho de purificação e amor, virou um escândalo. E em meio a tantas promessas de felicidade fácil, redescobrir a vida como dom talvez seja hoje o maior desafio do nosso tempo. Prepare-se, é o que vamos conversar, talvez muito mais ainda, no programa de hoje. E eu tenho o imenso prazer de receber aqui um querido amigo que já esteve tempos atrás aqui, sim, no antigo Além da Notícia, está de volta. Pedro Augusto, que prazer te receber, muito obrigado, estou muito feliz, realmente. Ah, meu caro, o prazer é todo meu, de coração. Pois é, e olha, tem quanto tempo que a gente se encontrou? Alguns anos, mais ou menos. Acho que já faz um ano ou mais, não faz? Era outro cenário. Muito mais, outro cenário também. Exato. Gente, o Pedro Augusto é professor, palestrante, conferencista com mais de 15 anos de dedicação ao estudo da filosofia, religião, psicologia e ciências humanas. É líder de cursos online, masterclasses e programas de formação como Direção Pedro Augusto, Escola de Formação de Professores. Me fala um pouquinho sobre esse teu trabalho desses últimos anos todos. Você tem uma grande abrangência nas redes sociais. A questão das redes sociais é interessante, né? Porque o Instagram, de alguma maneira, se tornou a nova novela das 9. Então, você tem uma pleiade de novos intelectuais e comunicadores que tentam atingir o coração das massas e do público de uma maneira mais leve, até mais suave, mas, ao mesmo tempo, tentando levar um certo conjunto de referências e ideias, autores que não estão, digamos ali, não estão no debate do dia a dia. Então, quando você diz assim, desde questões mais profundas até questões mais superficiais, você está sendo muito delicado, né? Até questões banais de piadas, de piadocas, de referências, de memes e de coisa disso tudo. Mas é tudo muito proposital, porque essa nova linguagem faz com que você diga coisas muito profundas sem necessariamente ser pesado. E também com uma certa faixa de entretenimento, né? E esse ser humano de hoje também tem necessidade de ouvir sobre tudo, né? Não, veja, o homem ele é universal por natureza. Não é bem que o ser humano de hoje tem necessidade de ouvir sobre tudo. Todo ser humano de todos os tempos teve necessidade de tudo. Porque, no final, a gente foi criado para o tudo. Essa questão do tudo nos chama muita atenção, né? O homem foi feito para Deus, como diz Santo Agostinho, e sente uma certa saudade do céu. O homem sente uma saudade de estar completo, né? Então, quando você diz assim, um certo desejo de tudo, é natural que a gente tenha um certo desejo de tudo, porque nós tínhamos tudo e, pela queda, nós somos privados de tudo. Eu acho muito importante levar esse tipo de assunto às pessoas, porque nós não estamos mais numa cultura que Deus é o centro. Se engana muito quem acha que está no mundo cristão. Talvez você esteja numa bolha cristã. O mundo não é mais cristão. A sociedade se organiza em torno das ruínas da cristandade. A cristandade, ela acabou. Nós estamos nas ruínas dela. A gente está meio Mad Max, entendeu? É uma coisa meio Mad Max, assim, as ruínas de uma civilização que existiu. E nós estamos realmente num mundo pagão. E o quanto isso preocupa? E o quanto isso é problemático? É muito problemático porque, sabe, esse desejo de tudo, ele não encontra resposta no mundo fora da revelação. Eu sempre digo, a medida da sanidade em certos assuntos é a senhorinha do terço da igreja. Essa é a medida da sanidade, entendeu? Seus tratados são maravilhosos, mas aquela senhorinha ali que vai à igreja, ela tem a sua cota de sabedoria, porque ela foi criada, né? Assim, claro, tem suas peculiaridades, não é bem uma regra geral.
Mas era um mundo muito diferente do nosso. Então, certas coisas, por exemplo, não precisavam ser explicadas à vovó, porque eles soariam natural. A vida, em alguns aspectos, era mais natural. O conjunto de valores tendia a ser mais natural em alguns aspectos. Esse mundo de facilidades da vida urbana, que em si não é mal, mas tem que ter cuidado, porque ele lhe tira um pouco de como a realidade funciona. Quer dizer, nós tendemos a tratar as coisas do céu como se nós estivéssemos tratando as coisas de um mercado ou de um iFood, de um aplicativo qualquer, porque a gente tem a ideia de que a nossa satisfação ser atendida de maneira rápida faz parte da justiça do mundo. Porque a gente é criado num universo urbano de abundância material, em que faz parte da justiça e do direito que nós estamos acostumados a gente ter todas as nossas necessidades atendidas e atendidas de maneira rápida e excelente, o que não é assim, né? Eu costumo dizer que um pescador ignorante, ele sabe mais sobre Deus do que um homem medianamente letrado no ambiente urbano, porque um pescador, por exemplo, ele não tem dúvidas com relação a que existe um tempo para cada coisa. Isso me parece um conceito muito básico que o homem moderno perde, porque para o homem moderno não existe um tempo para cada coisa fora dele. Ele é o dominus do tempo, não é? Qualquer pescador sabe que isso não acontece, que se ele não sair naquele horário, a maré ela vai mudar, e independente da vontade dele, ele não vai vencer a vontade da maré. Um agricultor sabe que a vontade dele não vai vencer a vontade da terra. Então, no mundo natural, você já é mergulhado numa dinâmica de humildade, que no mundo urbano você perde um pouco essa dinâmica de humildade. Você troca a humildade diante da grandeza natural no mundo urbano pela humilhação diante do poder do mundo urbano. E o que um pescador entende como um dado natural, e ele quase agradece pela existência daquele dado natural, o homem urbano entende a sua pequenez como humilhação e ele se sente ressentido por ser humilhado. Você sabe que eu tenho essa mesma percepção de que a vida urbana foi tão facilitada que a gente não consegue mais lidar com a nossa própria vida. Não. De tão fácil que ficou. Sim. Eu tenho um colega que ele dizia assim: a modernidade é uma maravilha, nós temos aspirinas, vaso sanitário, por que danada a gente foi voltar as costas a Deus, né? A gente tem todas essas coisas que imperadores não tiveram. Imagine que há 300 anos você morria de uma dor de garganta, você não tinha antibióticos, e hoje você tem tudo isso e voltou as costas a Deus, e é verdade. Se nós tomarmos algumas literaturas distópicas, Admirável Mundo Novo, por exemplo. Admirável Mundo Novo, ele retrata um universo em que a dominação é feita pela abundância. Então, as pessoas elas se tornam incapazes de sofrer, e exatamente por serem incapazes de sofrer, incapazes de lidar com as fragilidades humanas mesmo, elas rendem tudo o que elas podem, elas dão tudo o que ela tem àquele que provê a segurança delas. E elas consideram qualquer intervalo entre o desejo e a satisfação como uma injustiça. Você sabe que eu vi algo também interessante recentemente, era uma reflexão que mostrava sobre a vida interiorana ou a vida indígena, alguma coisa, e que eles diziam assim: puxa, o nosso banheiro ficava a tantos metros da nossa casa. Hoje as pessoas têm um banheiro dentro do apartamento e acham que isto é evolução. Quando que isto é evolução? Você tem um banheiro dentro de casa. A gente tinha no quintal. Era mais limpo, era mais higiênico. Quando você não tem um saneamento, faz todo sentido o lugar dos dejetos ser longe do lugar da casa, né? Me parece, de verdade, que na nossa época, ou você se torna mais capaz, mais íntegro, mais completo, digamos assim, como pessoa, ou você vai sucumbir. Olha, não tem terceira via, sabe? É assim, ou a virtude ou a loucura. Agora está tão difícil hoje a gente lidar com isso. Nós temos o acesso ao conhecimento, nós temos o acesso ao que é certo, ao pensamento certo, nós temos o conhecimento ancestral de tudo. Mas por que é tão difícil pôr em prática? Toda vez que a gente vai realizar aquilo que a gente sabe, a gente entra numa dinâmica de paixão e ressurreição. Toda vez que a gente vai tentar fazer o bem, nós só fazemos o bem à custa de uma morte pessoal. E isso às vezes escapa, mas é verdade. E alguém pode até questionar: não, Pedro, mas eu não faço mal a ninguém. Olha, todo mundo que disse que não faz mal a ninguém, eu já sei que não presta. Não é por nada, é porque é o seguinte: não tem como você ser bom se achando bom. A pessoa diz que é bom porque ela fala: eu nunca roubei ninguém, né? Nunca matei ninguém, e sei lá, eu não xingo a minha mãe.
E isso me parece ser o auge, né, da bondade. Então, olha, não matar e não roubar, você não está sendo bom propriamente, você só não está sendo um criminoso. E, se você for olhar direitinho os mandamentos, eu tenho certeza que o não matar, o cara já caiu, porque matar não é só o assassinato biológico, mas inclui também os atos preparatórios, entre ele a posição psicológica do assassinato, que é o ódio, o desejo do mal. E aí quem não desejou vingança, ela atira a primeira pedra, né? Ou não roubar, toda vez que você, só para exemplificar, você é pago para fazer uma coisa e você fica de propósito, né, atrasando o serviço ou não dando tudo que você daria, você está roubando do seu patrão. Então, eu não vou nem entrar nessas nuances. Vamos pegar só a questão legal do matar e roubar. Beleza, você nunca fez isso, mas isso não é todo bem possível. Uma pessoa pode, inclusive, argumentar com uma certa justiça, mas eu não falo mal de ninguém, por exemplo. Eu fiz, beleza, isso aí já é um salto a mais do que o matar e roubar. Ok, concorda, você está correto. Mas vamos aprofundar o negócio? Ok que não se fala mal, mas vamos tentar não pensar mal? A coisa muda de figura, né? Ou seja, você vai vendo que as gradações de bondade, elas chegam a níveis tão superiores que o que se tem hoje como alguém bom, no final das contas, é só alguém que não é muito ruim. Já é tomado como alguém muito bom. Então, essa faixa de ideal, que no final a gente poderia chamar de santidade, sim, ela tem que ser recolocada como métrica, né? No fundo, a gente já está voltando àquilo que você disse no começo. Essa crise da cristandade hoje é esse homem se negando a ser mais que bom. Porque, e esse não bastar ser bom, me lembra Santo Irineu. Ele dizia assim, se a gente não rezar, ninguém vai precisar de nós. Isto é, se nós não formos pessoas espirituais voltadas para Deus, nós somos inúteis. Ninguém vai precisar de nós. Sim. Isso explicaria o que a gente está vendo no mundo hoje, né? Exato, exato. Isso é muito importante, sabe? Porque a ideia de que existe uma vida no espírito é uma ideia que ela é o sustentáculo da civilização. Vê, Ronaldo, ninguém é um homem sem religião. Isso não existe. A pessoa que diz que não tem religião, ela só está dizendo que ela não tem uma religião institucional. Ela é dona da própria religião, porque a religião, ela funciona como, de maneira muito simples aqui, ela funciona como a lente com a qual você enxerga a ordem do mundo. Então, o modo como você articula os valores, o modo como você enxerga o que é bom e o que é mal, ele é impossível senão dentro de um quadro religioso. Então, quando alguém diz que não tem religião, ele está dizendo que ele é a religião. Ele cria seus próprios ritos, ele escolhe seu próprio conjunto de valores, baseado em coisas que ele leu, em filmes que ele assistiu, em palavras que ele escutou ao longo da vida, ou seja, baseados em um fluxo cultural anticristão, ele criou sua própria religião cristã. É um negócio maravilhoso, né? Então, você tem uma cultura em torno de influxos anticristãos e, a partir desse conjunto de ignorâncias e desse conjunto de antipatias ao cristianismo, você acredita que criou um cristianismo a seu próprio modo. Ah, eu não vou na igreja não, mas eu acredito muito em Deus. A primeira pergunta é, como é que você sabe que Deus é bom? Você recebeu isso culturalmente, né? Como é que você sabe que Jesus fez milagres? Como você sabe que é bom seguir Jesus? Você tirou isso de onde? Você nasceu sabendo disso? Ele apareceu a você? Não, então você recebeu isso por influxo cultural. Como é que você se arvora uma individualidade tão profunda se você não foi o criador de todas as coisas? Então, todo homem ele é religioso. Agora, o que é que faz um homem realmente grande? É quando ele é religioso à maneira do que os grandes homens religiosos foram. E aí nós entramos novamente da beleza da presença dos santos. O modelo de santidade que os santos oferecem, isso falta muito no nosso tempo, sabe? Porque a gente não tem muitos modelos de grandeza. A verdade é essa. A gente não tem modelos de grandeza. Se eu perguntar a alguém assim, uma pessoa muito boa, ela vai talvez citar uma avózinha que foi uma pessoa muito boa, uma pessoa muito corajosa, talvez ela cite um ou outro exemplo pessoal, mas qual é um tipo brasileiro de coragem? Qual o nosso grande herói? Qual o nosso grande santo? A gente não tem, como no mundo grego, sequer exemplos literários de coragem como Aquiles, Heitor, exemplos de paternidade como Príamo. A gente não tem essas pessoas. E provavelmente, se formos buscar um pouco na nossa história, aqueles que foram assim eram homens profundamente religiosos. Sim, sim. A gente tem que criar o máximo possível uma cultura de amor à grandeza.
veja, não é amor ao aplauso, não é amor à fama, que às vezes são confundidos. Pode ser que a grandeza venha com tudo isso. Sim. Mas é amor à grandeza. Apresentar modelos de santidade é um caminho para isso. Colocar os pés no chão do esforço necessário para alcançar as coisas é um caminho para isso, né? Não demonizar o esforço, não demonizar não aplaudir demais o ganho fácil, que é uma tendência muito, muito natural nossa. E que está propagandeado hoje. Tá. Uma criança de 6 anos, o maior sonho dela é se aposentar, né? Então, cria-se uma cultura de que o ideal é fazer pouco, ser muito recompensado por isso, e toda a vida consistirá nesse E atingir a independência financeira bem cedo. O problema é que o céu não se baseia em você fazer pouco, nesse sentido de você ser mimado por Deus e receber tudo pelo mimo. Não é assim que funciona. Existe um grau de cooperação com a graça. Nós não somos autores da graça nem merecedores da graça, é um fato. Mas existe uma cooperação com a graça que, no final, exige uma cultura de ascese. Exige uma cultura de mortificação para que aquela ação superabundante da graça aconteça. Então, realmente, nos é prometido a superabundância, desde que a gente coopere. Não sem a nossa parte. Não sem a nossa parte, né? Deus nos criou sem nós, mas Ele não nos salva sem nós. Vamos lá. Esse programa aqui, ele já começou sem começar. A gente está aqui divagando sobre tantas coisas muito boas, mas eu ainda não entrei na temática que a gente quer. Aliás, já entramos sem entrar, não abordei nada que estava previsto, mas entramos nos imprevistos maravilhosos. Daqui a pouquinho, gente, na sequência, no próximo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre os cursos que você dá, a direção que você faz, um pouquinho da tua história, e aí temos muitos outros assuntos para a gente aprofundar mais ainda. Então, você de casa, segura aí, a gente volta já depois do intervalo. Mais uma vez, bem-vindo, você que está chegando agora aqui na Canção Nova. Nosso programa da noite de hoje está recebendo o professor Pedro Augusto, o filósofo Pedro Augusto. Tem tantas coisas que você faz aqui, Pedro, e que eu quero agora te perguntar. Claro. No primeiro bloco a gente viajou, falou de tantas coisas legais que nos apetecem e que são importantes também atualmente. E eu quero entrar aqui agora naquilo que eu havia planejado também. Mas antes ainda, um pouquinho da tua história. Você é católico, formação católica, o trabalho que você faz hoje, eu vejo que muitos dos cursos que você dá também são de formação católica, para que o católico, ou aquele que não o é, conheça a fé católica também, se responde a perguntas sobre fé. Por que disto? Sempre foi um interesse pessoal, né? Eu cresci numa família profundamente brasileira. Isso significa dizer que dava para fazer o censo lá em casa e extrapolar para o resto da população, porque tinha tudo lá em casa, né? Mas eu fui criança nos anos 90. E nos anos 90 nós tivemos o boom da renovação, né? Eu fui fruto desse movimento inteiro, lá na minha paróquia, que era eu sou de Campina Grande, Paraíba. Então, eu morava em Monte Castelo, que é um bairro da periferia de Campina Grande, um bairro pobre. E eu não sei como funciona nas cidades aí afora, né? Mas quando eu era criança e antes disso, meio que a paróquia regulava a vida social daquela comunidade ali, né? E na minha época de infância, a renovação ela era um desses motores, não apenas religiosos, mas também sociais, né? Um desses dínamos ali da comunidade. E eu fui mergulhado nisso. Meu avô, ele fazia parte dos vicentinos. Eu lembro, uma das minhas lembranças mais ternas de infância, sair com meu avô e meu tio para pegar alimento. Aí ia com um carrinho de mão, né? Era uma festa, você imagina. Caía carrinho de mão no sol, às vezes estava no carrinho fazendo peso e atrapalhando, outras vezes estava empurrando. Era uma festa, uma maravilha. Só que isso meio que despertou a minha curiosidade para esses assuntos. Então, eu sempre gostei de saber, né? Naturalmente, eu sempre gostei de saber, foi inclinação. Mas eu comecei a estudar isso e mesmo quando eu estava no estudo formal, que eu nunca, para ser bem sincero, eu sempre tive muita dificuldade com escola, para ser bem sincero mesmo,
mas os professores sempre, por caridade, eles viam em mim algum grão de talento e me passavam de ano. Obrigado a todos vocês. Qual é a câmera? Essa aqui. Professores, um beijo a todos vós que me passaram. Funcionou. Deu certo, viu? Deu certo a aposta. Coisa boa. Quase que não dava, mas deu certo. Eu fui para Direito, mas nunca foi algo que me apeteceu. Enquanto eu estava ali no Direito, eu estava estudando todas essas outras coisas que eu estou falando aqui. Participei da Renovação Carismática durante muito tempo e foi uma parte também importante da minha formação humana, porque foi ali que eu comecei a dar as primeiras aulas públicas, né? E ali que eu comecei também a, sei lá, Ministério de Música, coordenar, sabe, todo esse traquejo que é próprio do estilo comunitário da Renovação. Eu não preciso nem dizer, aqui vocês vivem isso, né? Sim. Então, eu participei também desse universo, isso foi muito bom. E ali por volta de 2007 a 2008, nós começamos a ter o boom mesmo desse mundo de informações que você mencionou agora no primeiro bloco. E eu comecei a mergulhar nisso. Então, eu não tinha dinheiro para ter acesso a livros, mas aí eu comecei a artigos, ensaios, e aí a internet trouxe tudo. Nesse meio tempo, eu ficava ali na luta com o direito, mas eu era músico, então eu toquei numa banda de pagode, fazia ali final de semana, casamento, recepção, né? Fazia tudo menos advogar. Tudo que era possível fazer menos advogar eu fiz. Até uma época que me rendi ao direito e apenas para ver que não era aquilo para mim, né? Algo que é importante dizer, sabe? Às vezes Deus dá as coisas, não é porque você tem que insistir nelas, não. Deus dá só para você abandonar. Isso é uma lição grande de vida. Deus dá para que você tenha a coragem de abandonar. Ela é dada com o único objetivo de você deixar para trás, sabe? Eu acho que, de certo modo, a minha última insistência com o direito foi para isso, né? Até o dia que eu estava no escritório e eu tive o que eu sei hoje foi uma crise de ansiedade violenta. Isso foi numa quinta-feira e eu pedi demissão e disse, não, isso aqui não dá mais para mim, não. Era um parto, né? Cada ida. Não pelo ambiente de trabalho, que era maravilhoso, as pessoas eram muito boas realmente, não estou sendo diplomático, era mesmo, mas não dava para mim. Aí foi a época, ali em 2018, que surgiu o Instagram, tal qual a gente o conhece hoje, ele foi formatado ali em 2017, 2018. E eu descobri que as pessoas estavam falando sobre coisas que eu já tinha lido, só que elas estão falando de maneira muito diluída. Então, está todo mundo falando de procrastinação, de eficiência, de trabalho físico. Meu Deus do céu, isso é a boa e velha assídia. Isso é a assídia que os antigos falavam, né? Estava todo mundo falando de inteligência emocional. Eu fiz, cara, isso aqui são os vícios capitais. Eu já li esse negócio, dá para eu falar sobre isso. E aí eu comecei a falar a respeito desse assunto. Isso é um ponto importante na minha formação que merece crédito e eu não posso deixar de fazer sem faltar com nobreza. Em 2009, 2010, eu conheci o professor Olavo. Tem um post seu que você fez agora, foi neste ano, se não me engano, começo do ano. Você colocou assim, 3 anos de eternidade. Não haveria esse perfil, não haveria esse Pedro que vocês seguem, se antes não houvesse Olavo de Carvalho e sua filosofia, sua personalidade, sua paixão. Olavo mudou minha vida. Jamais serei suficientemente grato ao bem que meu querido professor fez por mim. E eu queria te ouvir justamente por que alguém, para grande parte da nossa população tão controverso, para outros tão amado, por que alguém transforma a vida assim de pessoas como transformou a tua? Bora lá. Por que isso acontece? Porque existe uma coisa que é encantadora em Olavo. Ele tem um grau de honestidade quase indecente. Uma honestidade, quando eu digo honestidade, não é com dinheiro, não. É honestidade diante da vida, diante da verdade, sabe? Boa parte da estrutura filosófica que Olavo nos ensina é baseado num amor à verdade, numa submissão, inclusive, à realidade. Tanto que ele até falava de um outro filósofo, a quem ele tomou a frase, né? Não estudem casos filosóficos, estudem a realidade. A realidade é mãe mestra. Então, isso me pegou de um jeito que, inclusive, toda a minha estrutura de pensamento hoje é baseada nessa submissão ao real, em que eu faço, inclusive, o gancho com o pecado original. Quer dizer, o crime original, o que ele fez com a inteligência humana? Ele tornou o homem insubmisso à realidade criada. E isso é a fonte de toda a neurose. Enquanto a estrutura da sanidade é uma estrutura de submissão à realidade criada. Nós poderíamos até responder aquela clássica pergunta, o que Deus quer de mim? Veja,
Como é que eu descubro a vontade de Deus? Simples. Qual é o dever do momento presente? O momento presente é a manifestação mais clara da vontade de Deus, mais cristalina. Porque tudo quanto existe, existe sustentado pela vontade divina. Se essas coisas existem agora, é porque Deus está pensando no átomo de cada uma delas. Isso significa dizer que esse momento aqui, com todas essas coisas, o fóton dessa luz aqui, está sustentado pela vontade divina. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu viva o momento presente com toda a intensidade que Ele me dá e todos os deveres que Ele me impõe. Isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus cabalmente. Então, se você tiver muito em dúvida sobre a vontade de Deus, ok, você pode ter dúvidas qual é o que Deus quer para a sua vida daqui a 5 anos, mas para agora, as dúvidas tendem a ser poucas. Porque sempre existem deveres do momento. Cara, eu não sei o que fazer, eu estou lavando louça, eu dever lavar louça. Eu sei que isso, eu estou simplificando a coisa, mas entenda o princípio, né? E você percebe que esse princípio, ele não subsiste sem um amor à realidade. Sem uma certa submissão à realidade. Isso se encontra com a realidade da vida de santidade. A gente observa a vida de muitos santos, quando eram submetidos muitas vezes a humilhações, a trabalhos, a funções, coisas ali que os diminuía. Eles ali se aplicavam, viviam pelo tempo necessário, numa cozinha, fazendo um serviço braçal, que fosse, e aquilo os santificou, e aquilo os exaltou, inclusive diante dos próprios homens que fizeram aquilo com ele. É que nós temos a tendência de achar que a coisa será grande na medida em que ela seja grande para a gente. Ou aos olhos do mundo. Ou aos olhos do mundo. Tudo só é grande na medida em que é grande para Deus. Se a realidade do momento presente foi sustentada por Deus, existe algo de grandeza ali. Se eu não vejo grandeza ali, é porque eu não estou vendo, não é porque ela não existe. Então, ter contato com a filosofia de Olavo me colocou nessa dinâmica de sanidade psicológica, inclusive. Né? E isso mudou a minha vida inteiramente. O fato de Olavo ser tão controverso é porque ele tinha uma natureza provocadora. Né? Ele tinha uma natureza muito engraçada, inclusive. Mas ele mergulha na vida pública... Um palavreado contestado. Exatamente, mas ele mergulha... Especialmente por muitos puritanos. Eu vou chamar de puritanos, mas pessoas que não estão habituadas a ouvir aquele palavreado. Exato, né? Porque assim, bem essa figura pública desse palavreado, como você diz, não é a figura dos cursos. Se você vai para o COF, o curso online de filosofia, não tem um negócio desse. Se você vai para os livros, não existe nada disso. Então, eu sinto até uma certa dor de quem não passa por essa camada primeiro, sabe? Cara, passe. Isto é ultrapasse. Exato. Eu, como aluno de Olavo, não estou aqui para recriminar quem tem maior sensibilidade e realmente se incomoda um pouco com uma certa nota de agressividade. É até justo que você se incomode. Agora, não faz sentido você parar por isso. E existe um horizonte inteiro. Imagine se nós estivéssemos diante de Sócrates e ele tivesse um palavreado que nos incomodasse. E o cara dissesse, não, eu acho que Sócrates não sabe o que está falando, porque ele está falando de um jeito que me incomoda. Quantos formadores nós temos no Brasil, influenciadores, quantos sacerdotes, pastores, pessoas que são extremamente, assim como você, gratas ao ensino dado por Olavo de Carvalho. E eu fico questionado, eu falei, puxa, apesar dele ser controverso, apesar da linguagem dele, mas eu vejo pessoas fantásticas que o admiram e que são extremamente gratas. Exato, ultrapassa essa barreira e você vai encontrar um grande pensador. Em nível literário, se você pega o Jardim das Aflições, que para mim foi a obra-prima de Olavo, literariamente, olha, eu admito dizer tudo do meu querido professor, menos que ele escrevia mal. Você não pode negar que Olavo foi um dos maiores prosadores de língua portuguesa que nós tivemos, sabe? Então, eu realmente, ali em 2009 e 2010, eu encontrei Olavo. E isso mudou completamente a minha dinâmica, o modo de pensar, as aspirações de vida. As aspirações de vida. Se você parar para pensar um pouquinho, Ronaldo, muitas pessoas estão em crises vocacionais porque os modelos de vida dados a elas são quase que incompatíveis com o que elas precisam fazer, sabe? É como se você pegasse um passarinho, botasse ele para nadar e dissesse que ele é incompatível com a vida porque ele não está nadando. É porque ele tem que estar voando, meu filho. E vice-versa, você não bota um peixe numa árvore. Então, muitos caminhos que estão postos são caminhos muito artificiais para as pessoas. Né? Você não tem como chegar em certos níveis da realidade sem coragem. É uma ação do Espírito Santo em nós.
Obviamente, obviamente. É preciso ser muito corajoso para acreditar na promessa de Deus. Sim. Porque não faz nem sentido. Quando você olha aqui em torno, não faz nem sentido. Deixa eu acelerar contigo. Por favor, fica à vontade. O que é a formação Direção Pedro Augusto? Vamos lá. O Direção Pedro Augusto é uma tentativa de dar às pessoas esse suporte de equilíbrio intelectual, de equilíbrio emocional, que é necessário para vencer as dificuldades mais diárias, seja de natureza, como eu disse, emocional, psíquica, seja de natureza vocacional. Então, no Direção Pedro Augusto, o nome Direção foi dado, obviamente, de maneira consciente, que é assim, ó, beleza, está meio conturbado, vem por aqui, né? Eu sempre digo, embora meu nome seja Pedro, né, o meu ofício é tirar as pedras do caminho, né? Então, é só tirar as pedras. Cara, ó, entra por aqui, tira o lugar, o que é que está acontecendo contigo? Talvez o que você esteja sentindo seja algo que você não saiba nem dizer o que é. Pronto, deixa eu te dizer o que é. E aí tu vê como é que tu age. E eu vejo que o teor das suas respostas ali está sempre ligado à filosofia, está sempre ligado à teologia, Sim. está sempre ligado aos valores, às virtudes Sim. cristãs. É isso? É isso, é transformar tudo isso que o bom Deus me deu a graça de conhecer, é dar às pessoas que talvez nunca terão a chance de ler Aristóteles ou de passar 10 anos estudando uma coisa, mas aquilo pode ser passado para elas e aquilo pode ser vivido para elas. É aquele entendeu? estilo pergunte e responderemos que a gente já conhece. Exatamente, exatamente. É o que o Padre Paulo fez durante muito tempo, né? Só que, obviamente, Dom Estevão Bittencourt fez muito. Oi? Dom Estevão É Bittencourt verdade, fez muito. que foi um dos precursores desse modelo, né? Exatamente. Só que ele fazia na revistinha, né? Ele fazia na revistinha. As pessoas mandavam as perguntas. Era o modelo da época. Era o modelo. E só um ponto. No Direção, só para exemplificar, por exemplo, qual é o primeiro módulo do Direção? É o módulo da esperança. É vencendo o desespero, porque nada pode ser feito a partir do desânimo. A gente toma como base um livreto chamado Tratado do Desânimo. E o primeiro parágrafo do Tratado do Desânimo diz assim: o desânimo é uma das tentações mais perigosas que o inimigo dos homens pode colocar. Autor do tratado? Agora você me pegou o nome. Segue. Me fugiu da memória. Mas, por quê? Os outros vícios, eles colocam um obstáculo a uma ou outra virtude. O desânimo impede todas elas. A gente estuda a arte de aproveitar as próprias faltas. A gente estuda algumas obras de Padre Faus, ou Faus, eu não sei agora a pronúncia, Faus, né? Acho que Faus. Também não tenho certeza. A gente estuda algumas obras de Rafael Llano Cifuentes. Recentemente você fez um retiro que tem um tema muito provocativo, ou um chamado muito provocativo, qual é mesmo? Deus não está de sacanagem. Por quê? Porque essa é a nossa tentação. Você, sei lá, saiu de casa com a roupa bem limpinha, passou um ônibus, espichou lama ali para você. A primeira pergunta é: caramba, por que isso aconteceu comigo, né? É como se Deus estivesse a todo momento na esquina esperando para sabotar seus planos. Deus é o cara que diz não a tudo que você gostaria que acontecesse. Ou então aquela pessoa que sofreu reveses mais graves, perdas significativas. Exato. E se revoltou com Deus. Eu estou dando aqui um exemplo banal, mas a gente pode estender a coisas realmente pesadas. Que no fundo seria aquilo, quando a pessoa está revoltada com Deus, está de sacanagem comigo? Exatamente. A ideia obviamente, uma ideia, digamos, massificada de um princípio, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Só que eu não tenho o refinamento de São Paulo apóstolo. Então eu digo, Deus não está de sacanagem, né? É você parar toda vez que levou uma topada. Não, Deus não está de sacanagem. Foi demitido? Calma, Deus não está de sacanagem. Existe um bem naquilo. Quer dizer, não há malícia divina. O maior desafio, Ronaldo, eu acho, para a sanidade humana é o cara entender que Deus é inocente. Isso é difícil. E que quer sempre o nosso bem, apesar do que nos acontece, né? Deus é inocente. A gente não pode duvidar nunca da inocência divina. E esse Deus é inocente quer dizer, ele não é culpado pelo que eu estou passando. Ele não é culpado por isso. Exato. Não existe uma malícia divina naquele ato. Não há um prazer divino no meu sofrimento. Não, Deus não está de sacanagem. Que, aliás, é um pensamento hoje corrente no mundo, né? Sim. Infelizmente, o mundo hoje parece que vive achando que Deus sente prazer em ver as pessoas sofrerem. Mas não, hoje tem isso, mas já desde sempre, sabe? Por que isso hoje continua tendo, é isso? Continua tendo, né? Por que os santos são tão escandalosos? Porque eles são testemunhas de um escândalo fundamental. E o escândalo fundamental é a inocência divina. Qual é a tentação primeira? Ele mentiu. A tentação primeira é que Deus é mau. Ele não é tão bom assim.
Esse é o fundamento. E esse sussurro ofídico, esse sussurro da serpente, né, ele continua nos corações humanos. Então, a coragem de acreditar que Deus é bom é uma coragem muito grande. Você tem que ter a coragem para acreditar que Deus é bom. E a inocência divina, esse é o nosso escândalo, é olhar para o mistério do mal do mundo e dizer assim, caramba, Deus é inocente. Não é tão fácil quanto parece. Porque você pode até dizer isso no nível intelectual, mas quando o sofrimento bate a porta, não é esse o nosso primeiro pensamento. Realmente não é. O cara tem que fazer força para achar que Deus é inocente. Bom, quando eu disse que hoje, eu quero dizer, isso está muito forte hoje. Isso está muito forte hoje, certamente. Olha, eu preciso terminar esse bloco, mas com uma última pergunta agora. E a Escola de Formação de Professores, o que é? A Escola de Formação de Professores, o nome é bem descritivo, é exatamente isso. É um lugar de preparo e formação de pessoas que querem educar. Eu coloquei Escola de Formação de Professores porque é o público original, mas na Escola de Formação tem muitas mães, muitos pais, pessoas que estão interessadas na sua própria educação. Então, eu dividi em 3 semestres, 1 ano e meio, e lá a gente vai estudar filosofia da educação, princípios de antropologia, princípios de DSI, história da educação, estudar documentos magisteriais. Então, é como se fosse lançar uma base para quem deseja tratar de educação, seja educação própria, seja educação de alguém em âmbito profissional ou no ambiente doméstico. E chegar hoje à formação que você tem, ao teor que você tem, para levar a outros ou transmitir a outros que sejam aqueles da sua própria casa, por exemplo. Exatamente. É isso. Exatamente. Né? Porque assim, também tem um princípio, né, Ronaldo? Quem tem a consciência tem um dever. Sim. Então, no momento em que você acha que precisa de mais, cara, é dever buscar mais um pouquinho. E é isso. Olha, esse bloco fica por aqui também, tá, gente? Já já a gente volta. Na volta, aí eu vou entrar em outras questões, assim, mas questões específicas a respeito da nossa temática de hoje, que é bem abrangente, a vida como dom em tempos de hedonismo, essa busca desenfreada pelo prazer, para ser feliz. Já já a gente volta. Que além da notícia especial, que noite esta, um programa nos dando base, conhecimento, solidez para a gente entender a vida, os acontecimentos todos que estão no nosso derredor. Eu estou recebendo aqui o Pedro Augusto, professor, filósofo. E, Pedro, eu quero entrar agora aqui, especialmente, na proposta de temática que a gente tem. A vida como um dom. O que significa dizer que a vida é um dom ou uma conquista? Vamos lá. A vida é um dom porque nos foi dado. Esse é o ponto. Veja, o que nós fizemos para merecer existir? A existência em si é um bem. Como é que a gente fez o quê antes de virmos ao mundo para receber o bem de vir ao mundo? Nada. Então a existência ela é gratuita. Deus precisa que a gente exista? Absolutamente não. Deus não precisa de nada. Ele é completamente perfeito. Mas existe um movimento que é próprio do amor. O amor tem algo de criador. O amor, ele é algo que se desloca para fora. Sempre o amor é um vetor que é para fora. E Deus, numa explosão de amor, nos dá a vida, nos dá a possibilidade de participar da sua vida divina. Então, realmente, a vida é um dom. E quando você recebe um grande presente, o seu primeiro impulso deve ser de agradecimento. Qualquer vida. Qualquer vida, esse é o ponto. Porque a pessoa diz assim, mas olha o tipo de vida que ele recebeu. Exato. Ok, meu filho, só que é porque você está tão cego, tão cego, tão cego, que você só está vendo essa vida que ele recebeu agora. Acontece que essa pessoa que pode estar numa vida com várias debilidades aos seus olhos, essa pessoa ela nunca mais vai deixar de existir. Você já parou para pensar nisso? Que se ela morrer hoje, 1 milhão de anos depois do dia da morte dela, ela permanece viva. E 5 milhões de anos depois também. Uma vez que você é trazido à existência, você não deixa de existir. Não existe você desexistir, tá entendendo? Uma vez que você é trazido à existência, você vai viver para sempre. Nós não somos eternos porque a gente tem início, mas a gente é imortal. Todo indivíduo é imortal. E ele vai viver a sua imortalidade no gozo das alegrias celestes ou nos tormentos da condenação eterna, mas ele não vai parar de existir. Nunca. Aliás, esse é um dos tormentos do inferno, porque se a existência é um dom, você está o tempo todo existindo, significa dizer que você está o tempo todo sendo testemunha do amor daquele que você odeia.
né? Então, a existência para as almas no inferno e para os demônios no inferno, ela já é muito dolorosa, porque eles sabem que eles só existem por causa do amor de Deus. Isso é doutrina católica, e que bom ouvir isso, hein? E eu fiz essa pergunta exatamente porque pode ter alguém nesse instante nos ouvindo que está extremamente insatisfeito com a própria vida, angustiado, talvez pensando coisas tão ruins em si propor. E por isso que eu fiz a pergunta: qualquer vida é um dom? Agora, o que fazer para eu superar os pensamentos ruins a respeito da minha vida e acordar e tocar o meu barco para frente? Primeira coisa que eu acho que é importante lembrar: todo movimento de desespero não é real, é uma tentação. O desespero, ele não é uma realidade, porque qual o princípio do desespero? É que o bem futuro é impossível. O que é o desespero? É quando você para de esperar o bem futuro, você se desespera do bem futuro. Você não espera mais o futuro. Quer dizer, quando nós estamos numa situação de desespero, eu acredito que todos nós já estivemos em algum momento, se alguém chegar para você e dizer assim, vai dar certo, você tem vontade de bater na pessoa. Porque você acha que ela está quase zombando de você. Porque aquele otimismo dela, aquela esperança dela, parece ao desesperado um insulto. Parece despropositado. Porque você olha para o lado e nada à sua volta faz você perceber que existe a possibilidade de um bem futuro. Isso é uma tentação. Por quê? Por uma razão muito simples. O bem futuro é a única coisa que existe. A única coisa que nós temos garantida é o bem futuro. No mundo terás aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos numa guerra cujo final já está escrito, os meios de vencê-la já foram dados, e é só uma questão de tempo. Então, assim, o bem futuro, ele é a coisa mais real que existe. Ele pode não parecer real, porque, obviamente, eu dizendo aqui, com ar-condicionado, a aguinha, tendo uma conversa, é uma delícia, né? Mas o cara numa cama de hospital, cercado de dores no corpo, e mais ainda, angústias da alma, você falar de esperança é realmente quase insultuoso. Até o último segundo, todo o rumo da nossa vida pode depender de uma única decisão. Isso é muito curioso, né? A gente não para pensar que nós estamos sempre a uma decisão de mudar tudo. Todos nós, cara. A gente está a uma decisão de mudar tudo. Tudo, a todo momento. Até o último suspiro, a gente está nesse limite de decisão. Os exemplos que você está nos fazendo aqui imaginar, e até esses muitos claros que você trouxe, me fizeram remeter a algo muito particular, muito pessoal também. Quando o meu pai, aos 30 anos mais ou menos, perde a minha mãe, com uma filha na barriga, eu com 6 anos, minha irmã com 4. Imagine como não ficou aquele homem naquela hora. Imagine você chegar, dar 2 tapinhas no ombro e dizer, vai ficar tudo bem. Sim. Minha mãe morreu no parto. Imagine. Imagine isso, né? Nesse momento, aí, excelente exemplo, porque não tem como você questionar o drama do momento, né? Sim. Então, é um momento dramático de fato. Nesse momento, o que é que seu pai mais gostaria? Que aquilo não tivesse acontecido. Essa era a força que ele queria ter, de voltar no tempo e fazer aquele momento não acontecer. Essa força estava inacessível para ele, certamente. Mas alguma coisa podia ser feita. É nesse alguma coisa que todo mundo em situação de impotência deve focar. Nessa alguma coisa está a redenção da situação que você não tem como controlar. Naquela coisinha pequena de nada que o cara tem como fazer, está toda a semente de bem que vai superar aquela coisa que você não tem o que fazer com ela. Cara, isso é uma ilha de sanidade, sabe? Mas aí também, Ronaldo, existe o lance da humildade, né? Às vezes a gente se revolta exatamente porque nós não queremos fazer a única coisa que está ao nosso alcance de fazer. Nós gostaríamos de fazer outra, que não está ao nosso alcance. E aí você para e acha que Deus está de sacanagem com você porque você não tem a força de fazer aquilo que gostaria. Cara, mas tem calma. E essa humildade é eu me render ao único possível. Ao único possível. Não é? Sabe aquela velha anedota antiga dos soldados que voltam para a guerra depois de uma derrota e perguntam desesperados
ao monarca, ao rei, o que é que a gente faz? Ele olha aquele exército ali, diz simples: alimente os vivos, trate os feridos, enterre os mortos. É a única coisa a fazer. É a única coisa a ser feita, sabe? Esse espírito é o espírito que deve nos animar. É difícil, né? Como eu disse, é bom dizer, é bonito falar, mas é difícil. Na hora é difícil. Deixa eu tocar aqui em frente o nosso programa. Vamos falar agora de hedonismo, que é hoje o que está muito latente na nossa sociedade também, essa busca pelo prazer a qualquer custo. Que inimigo do ser humano é este? Bora lá. O hedonismo é basicamente uma idolatria do prazer, né? Um desejo desenfreado pelo prazer, e não necessariamente, quando a gente fala prazer, imediatamente se remete ao prazer de natureza erótica, sexual, né? Mas não é isso, a qualquer tipo de prazer, né? E para começar esse assunto, eu lembro muito da frase de Chesterton, o grande escritor britânico: uma sociedade que só tenha prazeres não se divertirá por muito tempo, né? Uma sociedade que só tem divertimentos não se divertirá por muito tempo. Porque tudo que é bom não é feito a partir do prazer. Tudo que é bom é feito a partir do dever e do sacrifício. Não significa dizer que tudo que é bom tem que ser penoso, pesado. A questão não é essa. Mas se a meta for uma vida completamente prazerosa, meu filho, você não tem como fazer nada de bom. É uma impossibilidade, porque você não tem sequer como ter filho. Uma mãe ama muito o seu filho, mas ela não venha me dizer que é prazeroso acordar 6 vezes na noite para alimentar a criança. Não tem nada de prazeroso propriamente nisso. Existe um prazer mais profundo que esse prazer sensorial, que é o prazer do amor, do dever cumprido, de cumprir os deveres do amor. Os deveres do amor, eles tendem a não ser tão prazerosos num primeiro momento, mas eles são muito mais prazerosos em nível mais profundo. O hedonismo, ele não consegue perceber essas camadas mais profundas de satisfação, né? Fica parado nessas camadas mais superficiais de satisfação. Se nós formos tomar as coisas que, no final da vida, mais nos nutrem, mais nos dão alegria, via de regra foram coisas construídas ao custo de algum tédio, ao custo de algum esforço, mas que havia um certo prazer ali, havia um certo ganho ali, um certo regozijo, mesmo naquilo. Sabe, que a maioria das pessoas já passou por essa experiência. Sabe o regozijo do dever cumprido? Que você está moído, cansado, aparentemente sem prazer algum, fisicamente cansado, às vezes mentalmente esgotado, mas existe uma certa paz, uma certa consolação. Quer dizer, você cumpriu os deveres do amor e você atingiu um nível mais profundo de satisfação pessoal. Levando ainda para um extremo. Sabe, a sensação do dever cumprido que cura a ferida da morte, não é que cura, né? Que a ferida da morte não se cura, mas que lhe dá aquela sensação de paz e estabilidade mesmo diante da morte. Quando você olha ali para o caixão e com toda dor você consegue ter aquela voz que diz assim: não, tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Veja, você vai me dizer que existe prazer no velório? Eu estou colocando uma situação que não tem prazer nenhum, certo? Você vai me dizer que existe prazer no velório? Não. Mas o dever do amor cumprido, ele consegue alcançar um nível de satisfação até nesse momento de satisfação sensorial zero, né? Você consegue alcançar algum nível de paz. Você sabe que você está me recordando aqui de uma senhora, já na casa dos seus 80, que passou os últimos, 30 anos cuidando do esposo com uma deficiência em casa. E ele falece, os dois na mesma casa de idade, os 80, e ele falece. E aí no velório a filha diz: mamãe, agora a senhora vai descansar. Agora a senhora vai descansar. E ela: minha filha, eu já estou sentindo falta. Já está sentindo falta, é exatamente isso. Alguém que tenha o hedonismo como base, esse é um tipo de fala que soa meio louca, meio insana,
bota essa pessoa para uma terapia. Na verdade, essa pessoa deveria ser a terapeuta, né? Porque ela tem um segredo, uma lição de vida ali muito mais profunda. E, aliás, muita gente vive isso. Meu Muita Deus, gente quanta vive gente, isso, né? Muita gente vive isso. Que vive essa satisfação, que vive esse amor ao extremo, que é capaz de lidar com as exigências, com as dores, com os sacrifícios e não sentir peso. Exato. E veja, não é nem demonizar o prazer, não, porque aí também já vai para o outro ponto, né? O cara demoniza o prazer, demoniza o sucesso, Não. A questão não é essa. Fazer com que apreciemos retamente todas as coisas. Esse é o ponto. É a apreciação reta de todas as coisas. E, obviamente, o hedonismo ele é um desequilíbrio. Não é uma apreciação reta do prazer. E, mais ainda, ele diminui o prazer. Esse é outro ponto. Então vamos falar aqui do prazer legítimo, aquele prazer que consiste e que coexiste com o sentido da vida? Vamos lá. Primeiro, a alegria é um troço divino. A gente é meio obrigado a ser alegre, sabia? Existe uma obrigação de ser alegre, né? Alguns, para justificar a sua inclinação à tristeza, até dizem assim, mas eu não vou fingir sorrisos, eu sou muito autêntico. Não, meu filho, você é muito tolo. Você não é autêntico. Tá entendendo? Tem momentos em que um sorriso fingido faz muito bem. Isto é, porque eu não queria, mas eu me esforço. Isso é virtuoso. Isso é virtuoso, é um ato de amor, cara. Pelo amor de Deus. Dê um sorriso treinado a alguém. Não tem problema nenhum nisso, não. Né? Desde que sua inclinação seja reta, desde que você esteja com intenção justa. É o sentido, né? É o sentido que você dá, não tem problema. Nós católicos devemos ser, pelo menos, pessoas que, assim, são muito alegres, mas elas não são alegres à custa de esconder a tristeza do mundo. Elas são alegres lidando abertamente com a tristeza do mundo. Agora deixa eu aproveitar o professor que está aqui diante de mim e fazer uma pergunta para essa nossa geração de hoje. Como educar uma geração para o sacrifício ou esse esforço ou esta superação num mundo que idolatra só o prazer imediato? O problema não é o mundo idolatrar o prazer imediato, o problema é os pais idolatrarem o prazer imediato. Esse é o ponto. Cara, o mundo, ok, ele tem seu peso, mas o mundo se vira. Né? Eu não moro no mundo, eu moro dentro de casa. Aquela perguntinha curta e meio a primeira. Os pais hoje estão errando muito, né? Certo. Eu entendo o seu ponto. É que os de hoje, como é que eu vou dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, o meu não errou tanto como eu vejo os de hoje errarem. Sim. Hoje há um desejo de poupar as crianças do sofrimento que eu passei, daquilo que eu vivi, das coisas que eu passei. Isso é um pensamento errado, de pronto. Porque é o seguinte, ninguém pode se pretender ser melhor do que Deus. Ninguém. Você não é mais justo do que Deus, você não ama seu filho mais do que Deus ama. E se Deus Altíssimo coloca como parte da sua pedagogia de ensino o homem cultivar a terra com o suor do próprio rosto, você não vai ser melhor do que Deus impedindo aquela criança de lidar com as severidades da vida e com as exigências da vida. Né? Então, você acha que você vai ser bom poupando a criança de ter contato com tudo que torna a vida um pouco áspera. Não, você vai estar tirando dela a capacidade de lidar com a aspereza do mundo. Ou seja, você vai estar amputando a sua criança de certas características que seriam essenciais para ela ser feliz. Como é que você torna alguém forte? É dando a ele capacidade. Ser feliz e ser forte. Ser feliz e ser forte, tá entendendo? E existe isso porque nem sempre é possível você estar num estado de satisfação, mas sempre é possível você estar num nível de reação adequado, tá entendendo? Para você ter esse nível de reação adequado, você tem que ter se treinado nessas habilidades. Uhum. O treino dessas habilidades é o ambiente doméstico. O nosso querido Padre Léo, já que eu estou aqui, faz todo sentido falar dele, me marcou com uma frase: nunca carregue no colo quem sabe andar. Nunca, sob hipótese alguma, carregue no colo quem sabe andar. Você pode escorar a pessoa, você pode levá-la até onde ela consegue, mas no momento em que ela conseguir andar, mesmo claudicante, mesmo ali, capengando, como nós dizemos na minha querida Paraíba, mas você tem que deixar ela fazer isso, sabe? E o desejo dos pais
de amar os filhos super protegendo eles, é o maior ato de desamor que eles podem dar à criança. Quer dizer, o mimo não é uma modalidade de amor. O mimo é uma perversão do amor. Eu tenho escutado muito no meu programa de rádio, da Canção Nova, diário, 4 da tarde, fazendo propaganda já aqui também, todos os dias, tarde especial. Pais, avós, tios, adultos, dizerem que tem em casa um adolescente ou um jovem mole, que não gosta de fazer nada, que não se coloca à disposição para nada, mole. A minha pergunta é, o que ele precisou fazer até agora? Pois é, sim. Não acredite na ideia de que se você poupar a pessoa de todo o sofrimento, calma, e aqui só uma ressalva, não é então que o correto é jogar o menino no espinheiro e deixar ele com fome. Não é isso, não. Mas aquele sofrimento que é necessário ao crescimento, ele não pode ser poupado disso. Quer dizer, você tem uma minhoquinha ali saindo da crisálida para virar borboleta, aquele movimento de quebrar a crisálida é um movimento dela. Você não pode tirar aquilo dela. Está entendendo? E aí tem um outro ponto também de movimento psicológico, é o seguinte. Muitas vezes os pais, eles... Não é por mal, não. Novamente, novamente não, estou dizendo pela primeira vez. Tudo que nós estamos falando aqui não é uma acusação ao pai, você é um pilantra, você está destruindo seu filho. Não é isso a questão. Está errando. Bem-vindo ao mundo humano. Humanos erram, né? E esse é o erro que está acontecendo. É só corrigir, não tem problema nenhum. Um dos erros é o seguinte. Às vezes o pai e a mãe não conseguem suportar a dor de ver o filho passando por algo que ele precisa passar. Então não é só que ele quer poupar a criança para poupá-la. Ele quer poupar a criança para se poupar. Então não é bem um movimento de amor à criança apenas, é um movimento de amor próprio através do moleque. Então você se ama destruindo o seu filho. É muito perverso isso. E é muito perigoso porque não dá para notar no dia a dia. Às vezes passa despercebido mesmo. Você não nota que está fazendo esse negócio, porque ninguém faz isso mal intencionado. Mas aqui uma mãe mima o filho com má intenção, né, eu vou prejudicar essa criança mimando. Não é assim que funciona. Um pai também não é assim. Então você não percebe o movimento porque tem muita efervescência de amor ali dentro. Mas esse amor está sendo desvirtuado. Eu te entendo e estou concordando com você. Está entendendo? Estou imaginando exatamente isso também. E é muito clara na criação das pessoas, já da minha geração. Um poupar de maneira completamente desequilibrada. Então, só para fechar o assunto, veja, se você mima, se você poupa ele do sofrimento, se você poupa ele de responsabilidades que são dele. Cara, se uma criança já é capaz de ter a responsabilidade de botar esse copo ali, você não deve colocar por ela. Ela tem que pegar o copo e colocar lá. E quando ela não colocar, ela tem que ser cobrada por uma responsabilidade que era dela. Obviamente, você não vai... A responsabilidade da criança de 4 anos é cuidar da casa. Não é isso. Mas é baixar a tampa do vaso? É. Ela vai baixar, ela vai ser cobrada quando não baixar. Se você não dá responsabilidades gradativas, você está destruindo a capacidade de ação no mundo. Então, a gradação das responsabilidades é parte do amor, que é, inclusive, a pedagogia divina. Vamos seguindo aqui no programa de hoje, mas eu preciso chamar o intervalo. E no próximo bloco, eu quero trazer questões bem atuais, bem mais atuais ainda do que essas que a gente está tocando aqui agora, tá bom? São questões que estão no nosso dia a dia, que estão nas manchetes, que estão nas nossas casas. A gente vai trazer uma análise aqui delas com o Pedro daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu estou recebendo aqui no Além da Notícia da noite de hoje o Pedro Augusto, conhecido de tanta gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui agora, ou está aparecendo aqui a rede social dele, você pode entrar, pode conhecer. Aliás, eu tive lá na sua rede social, no Instagram, vi alguns posts teus, eu falei, puxa, eu vou trazer aqui também alguns desses posts e pedir o comentário do Pedro. E vamos fazer um pouquinho mais acelerado esse bloco? Fica à vontade. Vamos lá? Um post, eu vi você escrever assim, nunca se espante com o tamanho do mal.
Aí eu quero te perguntar, você tem aulas sobre o mistério do mal no mundo, a providência divina, como lidar com as diversidades, é isso, né? Exatamente. Isso, inclusive, é uma frase do professor Olavo. Nunca se espante com o tamanho do mal, né? Porque toda vez que você se espanta com o tamanho do mal, de alguma maneira você já se submeteu a ele. E eu completo com a seguinte coisa: a única realidade realmente espantosa, realmente grande, é a bondade de Deus. Isso é realmente grande e espantoso. O mal, ele não é nada perto da bondade divina, né? Então, a gente acha o mal gigantesco, é porque a gente está olhando para o mal. Aí, realmente, tem males que até nos superam, ok. Mas, quando a gente olha para Deus, aí o mal vira uma poeirinha ridícula perto de Deus, né? Inclusive, isso é uma resposta a tanto espaço que se dá para o mal. Se você for olhar os meios de comunicação, 80% das notícias não são boas. Por que você não noticia coisas boas? Por que você não se mostra o bem que é feito? Existe um prazer no mal. O mal vem demais. E alguém me disse outra vez, e o bem dá mais trabalho de noticiar. Não, dá mais trabalho, dá mais trabalho. Até porque, muitas vezes, se você noticia muito bem, você meio que censura a sua própria programação. Você não precisa anunciar muita coisa. Só em você mostrar certos parâmetros de bem, você já faz uma certa limpa na visão da pessoa, que torna parte da sua programação um pouco esquisitas. Então, não é tão lucrativo assim. Vou para um outro post teu que diz assim: todo vício pode levar à destruição completa do homem. Você deve e precisa conhecer suas raízes e saber como vencer os vícios. Você aborda bastante isso. Exato, né? O vício, ele é um comportamento mau. Todos nós, né? Todos nós, inclusive, somos viciados no mal, né? A gente tem um vício no mal. O vício do vício no mal. E eu sempre parto de um pressuposto que nós conversamos no primeiro bloco. Quando você nota que tem essa inclinação ao mal, aí é que você começa a vencê-lo. Então, um exemplo do alcoólatra: quando é que um alcoólatra, um viciado em jogo, alguém com algum vício desses mais, digamos assim, mais próximos, né, do debate público, como é que ele começa a vencer o vício? Quando ele admite que é viciado. Quando é que você começa, se você quiser, a vencer a inclinação à inveja? Quando você admite que tem. Quando você começa a vencer a inclinação à síria, à preguiça, quando você admite que é. Quando você começa a vencer essa inclinação a gostar de briga, a se sentir confortável em conflito, quando você admite que tem essa característica. Então, a admissão do vício é o primeiro movimento de cura do vício. Só que para isso você tem que conhecer, né, o que são esses elementos de vício, você tem que reconhecer que está nessa dinâmica. É por isso que eu digo, todo mundo tem que tentar, na medida das suas capacidades, ter um pouco de mais acesso a esse assunto e tentar conhecê-lo um pouco melhor. Temas de atualidade. Charlie Kirk, sim, o jovem americano que foi assassinado. Todo homem é viciado no mal, você acabou de dizer agora. Como é que a gente entende o que aconteceu recentemente no assassinato desse rapaz e a percepção de que muita gente tem o desejo de mal, ao ponto de desejar a morte, de satirizar, de comemorar a morte de alguém, independente de quem seja. Poderia ser de qualquer espectro político. Esse é um ponto, né? Quando você desumaniza a pessoa a ponto de encará-la como um atrapalho à espécie, e aí ela tem que ser eliminada pelo bem da espécie. Veja, isso não é uma ideia cristã, sob qualquer perspectiva. Sob qualquer perspectiva. E o fato da gente estar entrando nesse processo de radicalização, em que, de certo modo, eu vou dar uma exagerada no tom retórico, mas entenda o que eu estou dizendo, é quase normal esse tipo de coisa acontecer. Nós estamos entrando num momento muito perigoso, porque toda vez que você tem a desumanização de um espectro político, você tem o genocídio em seguida. Vai haver uma identificação do catolicismo com, por exemplo, termos como cristofascismo, que já é um termo que existe. Em um futuro talvez não muito distante, a prática ortodoxa do catolicismo será vista como um cristofascismo. Até numa série recente, O Pacificador, há um multiverso em que nesse universo Hitler ganha a guerra. E alguns personagens são lançados nesse universo e não sabem direito, e um deles diz, nesse universo aqui, os nazistas venceram a guerra e eles tomaram conta dos Estados Unidos. E uma personagem usa uma interjeição muito americana, Jesus Christ. Ele faz, não, aqui eles amam esse. É uma associação direta
entre a figura do Cristo e a participação política daqueles que amam o Cristo como sendo uma participação política de tipo totalitário por natureza. Infelizmente, ninguém vê Charlie como um pai de família, uma esposa jovem, filhos jovens, pequenos, ninguém vê isso. Todo mundo vê como um indivíduo, todo mundo, né, dos seus inimigos, como um indivíduo que deve ser eliminado. Eu só faço um alerta de que hoje foi ele, simplesmente porque ele era a luzinha que estava mais à vista de todo mundo. Mas nada impede que amanhã a caça seja a luzes menores, sabe? Eu tomo a tua primeira resposta já quando você iniciou dizendo isso não é cristão. Esse desejo de mal ao outro, o meu oponente, alguém que pensa é contrário a mim, etc. E eu me recordei de São Bento, o grande São Bento, que vivendo no mosteiro, ele tinha um sacerdote próximo que o odiava porque o invejava. Especialmente pelo seu rigor, e aquele seu rigor atraía outros monges jovens. E aquele sacerdote enviou um pão envenenado para São Bento. É aquele pão que São Bento percebeu, pediu que o corvo levasse para bem longe, que ficasse inacessível. E aquele sacerdote, de tanta inveja, ele forçou São Bento a se mudar daquele mosteiro para um outro, para evitar aquilo. São Bento não queria aquele clima. Quando São Bento está de mudança, esse sacerdote invejoso subiu no mais alto de sua residência para ver São Bento passando de mudança e celebrar. Quando ele sobe, despenca a parte da sua casa onde ele estava, ele cai e morre. Nisso, um dos discípulos de São Bento, quando sabe da notícia, vai correndo para alcançar São Bento, que estava de partida, diz: volte, Pai Bento, volte. Fulano de tal, sacerdote fulano de tal, ele morreu, vamos celebrar. São Bento de imediato o corrige e diz: jamais celebre a morte de um inimigo. Jamais sinta prazer por alguém de quem você não gosta ter sofrido qualquer mal. Deu uma penitência de 2 anos para aquele monge e continuou sua mudança, foi morar em outro lugar, da mesma forma. Isso é cristão. Isso é cristão. Quando você olha a coisa com olhos espirituais, né? Obviamente que isso não implica uma moleza, um rigor criminal com quem comete o crime. Mas há uma diferença entre você punir, fazer justiça e punir o criminoso, e entre você celebrar a perdição eterna de alguém, e entre você celebrar a destruição de famílias. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Você tem um outro post que diz aqui: o maior santo que já existiu não foi um padre, um bispo, um papa, nem um monge, ele foi um marido, um pai, um trabalhador. Aqui você estava exemplificando São José, quando você disse que o maior santo que já existiu não foi um padre, um bispo, um papa, nem um monge, foi um pai de família. Aí eu tomei a frase de São José Maria Escrivá. É de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, diz que o maior santo foi um pai de família comum. E aí você está falando da boa e velha crise da masculinidade. Exato. Veja, já que há muitas formas de abordar esse assunto, mas para ser rápido e fazer o link com tudo que conversamos, existe na masculinidade algo ligado ao esforço. Existe na masculinidade algo ligado ao sacrifício. É incapaz alguém tornar-se masculino sem uma força para isso, sem você fazer força para esse negócio. Quando você não é treinado para a força, quando você não tem uma cultura de força, e aqui cultura de força não é cultura de levantar pesos, meu Deus do céu. É uma cultura de lidar exatamente, é uma cultura de força moral. Sim. Quando você não tem essa cultura de força moral... De lidar com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades. Fica muito difícil você ter masculinidade, inclusive porque uma das notas da masculinidade é a responsabilidade. O que é um homem capaz? Voltamos novamente aqui ao tema da formação dos jovens de hoje. Exatamente. Isto é, essa crise na masculinidade é um reflexo da formação frágil que também os filhos estão recebendo hoje. E aí, o que acontece? Você não tem modelos de força e de virilidade, vai para modelos os mais loucos possíveis. Então, você vai para, sei lá, o que é um homem. É o cara completamente frio, calculista, alguns personagens, tipo aquele Pink Blinders, alguma coisa assim, né? Um cara completamente, a galera de boinazinha e tal, no calor, né? No calor paraibano, a galera de sobretudo e de boinazinha. Mas por que isso é uma caricatura do negócio? O homem mesmo, ele não é o cara frio, calculista, sem emoção, é o homem equilibrado, que ele tem suas emoções de maneira equilibrada.
que ele é razoável. Então, você nota que ser frio e calculista também já é uma caricatura. A força física, como a única possibilidade de masculinidade, também é uma caricatura. Carros, casa, dinheiro, mansões, 1000 mulheres, também é uma caricatura, porque se você notar, todas essas coisas são degenerações de forças reais, de capacidades reais. Só que elas estão colocadas como modelos e são modelos degenerados. A virilidade mesmo, a virilidade do homem tem a ver muito mais com um equilíbrio, tem a ver muito mais com a capacidade de lidar com o sofrimento, tem a ver muito mais com a virtude da fortaleza, com a virtude da prudência, do que com esses sinais externos de capacidade. E esse homem metrosexual de hoje também está fazendo um grande mal para a masculinidade. A gente já passou, eu acho que a gente até já passou do metrosexual. O metrosexual, perto de alguns modelos atuais, é um machão neandertal. A gente já deu uma escapulida desse negócio. E é muito... Mas cara, vamos tomar a vaidade do metrosexual. Sim, a vaidade como um modelo, né? É porque existe algo de feminino em um homem muito preocupado com certos aspectos, né? E assim, obviamente não há nada de errado em preocupar-se com a aparência, nada disso. Novamente a gente volta para... A vaidade equilibrada é normal. A gente volta para o ponto do equilíbrio, né? É aquilo não ser o suficiente para tornar-se uma caricatura. Não ser o suficiente para ser um movimento de compensação. Eu acho que no final, a gente está precisando de uma certa normalidade. Eu lembro muito do meu querido Gustavo Corsão, num dos seus capítulos do As Fronteiras da Técnica, onde ele diz que a perfeição de uma sociedade, eu não sei se ele usa esse termo de sociedade, mas a perfeição de um ambiente social é o homem masculino, a mulher feminina e uma criança infantil. O homem masculino, a mulher feminina e a criança infantil, não uma, né? A criança infantil, é exatamente isso. Se você tem um homem masculino, uma mulher feminina e a criança infantil, você tem a perfeição do negócio. Fomos feitos para isso. Parece até tolice, né? Um homem masculino, mulher feminina, criança infantil. Não é óbvio, mas olha, não tem nada que o homem esqueça mais do que a obviedade. A obviedade é um negócio que tem que estar sempre sendo dito. Olha, o céu ser azul e a grama é verde tem que estar nos outdoors da cidade. Porque o óbvio é danado para ser esquecido. Você fez um curso também falando sobre os 4 pilares da vida humana: trabalho e dinheiro, relacionamentos, estabilidade emocional, espiritualidade. Esses são os 4 pilares que eu utilizo no Direção Pedro Augusto. A gente trabalha isso. O trabalho, a dimensão do trabalho propriamente. Inclusive, há 2 aulas lá sobre a teologia do trabalho e sobre todas essas questões, porque, veja, eu próprio, como eu disse, comecei boa parte da minha vida na internet a partir de um conflito de trabalho. Então, os boletos chegavam, eu não conseguia lidar com a profissão que eu havia escolhido, e aí como é que fazia essa coisa toda, fazer a transição profissional, eu lidei com tudo isso, né? E eu falo a respeito desses assuntos também, sempre sob essa perspectiva, né? Então, a questão do trabalho, a questão da estabilidade emocional, que no final é um trabalho em cima de virtudes e vícios, né? A questão da espiritualidade, que aí é autoexplicativo, e a questão de relacionamentos, não apenas relacionamentos amorosos, mas relacionamentos mesmo, numa categoria maior, porque as qualidades e as virtudes necessárias para você se relacionar bem, elas, quando você coloca em um relacionamento mais particular, o que é que eu quero dizer? Se você consegue se relacionar bem com outras pessoas, para se relacionar bem com uma pessoa só, você modula tudo isso que você já aprendeu de relacionamento para aquele tipo de relacionamento. Então, o relacionamento conjugal, ele tem suas características próprias, mas ele também é construído em cima do modo como você se relaciona em geral. Quando o cara vai para a minúcia de um relacionamento mais pessoal, você nota que os mesmos erros que acontecem ali, acontecem também nos outros lugares, porque eles se retroalimentam, né? Os seus defeitos de se relacionar com uma pessoa, de certo modo, são os seus defeitos de se relacionar com o mundo. Então, essa categoria de relacionamentos, eu coloco não só relacionamentos conjugais, e faço questão de frisar isso, porque a primeira imagem que vem à cabeça é relacionamento conjugal, né? Mas são relacionamentos interpessoais em geral, né? A dinâmica do relacionamento, isso também é muito importante. Para concluir, uma apreciação tua, é verdade que a gente começou falando do mundo que a gente tem hoje e constatando esta crise nos valores da cristandade. Mas você está observando um certo fenômeno de busca do sagrado
e especialmente um retorno ou conversões ao catolicismo que muito tem surpreendido? Sim, e por falar em surpresa, eu digo mais. No próximo censo, eu acho que todos terão uma surpresa. E aí, talvez eu vá um pouquinho mais longe. Enquanto as pessoas acham que o catolicismo está em declínio, ele tende a não ser um problema. Quando as pessoas notarem que ele não está tão morto assim, ele volta a ser um problema. E ele vai precisar ser morto de alguma maneira, né? Então, nós temos realmente um aumento no número de conversões de adultos, que é um fenômeno, inclusive, de sociedades que não são mais cristãs, né? A conversão de adultos. As igrejas estão lotadas, filas para confissão, né? Você não é um fenômeno isolado. Em várias partes do mundo. Em várias partes, e isso está realmente acontecendo. A geração Z, que todo mundo critica, em certa medida com alguma razão em alguns pontos, mas a geração Z é uma geração que ela vê a liberdade que as pessoas que foram jovens nos anos 60 e 70 pregam como algo muito sem sal, entendeu? Porque imagine o que é para uma pessoa da geração Z certos aspectos da liberdade sexual que uma pessoa com 60 anos mais liberal, 50 anos prega. Cara, aquilo para ele não é nada. Ele está no TikTok, ele tá vendo coisas que uma pessoa que tem 60 anos para ver demorou 40. Aquilo não tem tanta graça para ele, sabe? Ele tem acesso a coisas que esse pessoal não tinha. Então, assim, para esse cara, o que chama a atenção não é essa liberdade, para usar o exemplo que eu trouxe. O que chama a atenção é a estética católica. O que chama a atenção é se confessar, estar de joelhos numa igreja bonita. Isso chama a atenção. O pêndulo da história é inevitável, entendeu? É inevitável. E só para concluirmos, tem um conto de Machado chamado A Igreja do Diabo, em que o demônio faz uma aposta com Deus de que se ele criar a igreja dele, todo mundo vai para a igreja dele e vai abandonar a igreja de Deus, né? Você faz, tá vendo, Deus? Todas essas cortinas de veludo que a humanidade todas elas têm franja de algodão aqui, entendeu? Não é esse veludo todo, não. Todas têm franja de algodão. Quando eu criar a minha igreja, você vai ver, vai vir todo mundo. E, de fato, Deus dá a permissão e todo mundo vai para a igreja do diabo, mas o demônio começa a notar que aquele seu fiel, que era mais sacana, dá esmola escondido, né? Começa a fazer o bem escondido. E aí ele volta para Deus e fala, mas o que é que aconteceu? Falo, pois é, pobre diabo, agora a cortina é de algodão, mas as franjas são de veludo. Essa é a dinâmica da humanidade. Meio que isso acontece com a geração Z, sabe? Então, o mundo dos últimos 40 anos criou um cenário anticlerical, de abundância de certos prazeres, de tudo, só que ele esqueceu que as franjas viram de veludo em algum momento, né? E é mais ou menos isso, mais ou menos como nós dizemos, é bem isso aí que está acontecendo. Eu acho que a geração Z vai ser uma das gerações mais conservadoras da história. Não satisfaz, não alimenta, não preenche. Como dizia João Paulo II, o jovem quer desafios, quer coisas mais difíceis e coisas mais sólidas. Exatamente. É isso. É isso. Foi um prazer te receber, o obrigado. prazer foi meu caro. Muito obrigado. Que bom, realmente. Volte outras vezes. Quando eu estiver por aqui, é só chamar que eu venho. Grande abraço. Abração. Até Fica mais. com Deus. Olha, você também que esteve conosco aqui no Além da Notícia, que além, hein? Que além especial, especialíssimo, na verdade. Obrigado. Você já pode rever esse programa agora e, aliás, encaminhe-o para tantas quantas pessoas você quer bem. E para aquelas pessoas que realmente precisam ouvir tudo que a gente conversou aqui. Um abraço a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser, aqui no novo Além da Notícia.